Eu pedi o barril de chopp, eles tocaram o barril de chopp, eu não sei se é uma homenagem a mim... Ou a minha barriga? Ou a você. Que bom que você não se intimidou com a concorrência, Jô. Não. Sétimo mês, Mas você essa podia... concorrência acaba daqui a 2 meses. É verdade. É o primeiro filho? Primeira. Isabela. Você já sabe que é menina, então. É menina, Isabela. Olha que bonitinho. E você é uma moça bonita, vai ter uma filha bonita. Amém, obrigada. Eu não conheço o pai. Tá ali, é lindo Cadê o também. pai? Meu Deus, mas esse filho não tem eu. E a moça que está do lado, é parente sua? Não, é minha amiga, Andréia. Também bonita, também. Você só se dá com gente. Você escolhe os amigos pela beleza? Claro, tem que elevar o padrão. Mas qualquer tipo de beleza? Beleza gorda também? Claro, claro. Beleza interior, qualquer tipo de beleza. Esse papo da beleza interior é a especialidade do maestro Osmar. Espiritualmente. Ele só escolhe suas namoradas pela beleza interior. Olha, e tem umas que tem interior vastíssimo. Aquela que pesa 180 quilos, você não está mais namorando? Tô, claro. Aquela que destruiu o meu carro, o banco de trás? Continuo. Bom, você é administradora de empresas? Sim. E professora de alemão? Sim. É Witte mesmo, então, né? É alemão. Você é filha de alemão? Não, eu sou casada com um filho de alemães. Ah, sim, claro, Witte meu nome de solteiro é Tomé. Mas ele não tem jeito de alemão, ele tem mais jeito de austríaco, assim, uma coisa mais boêmia. É que ele Você filho de cresceu alemães? aqui. Ele cresceu no Brasil. Aonde? No Rio ou aqui em São Paulo? São Paulo. Aqui em São Paulo. Bom, como é que você começou a... Edu, o meu microfone está dando um pouquinho de retorno. Aí vamos pensar em casa que eu sei fazer mágica. Como é que você começou a se interessar por esse assunto? Da Amélia? Da Amélia. Da história do Brasil. Que era mulher de verdade, mas era dele. Era. Eu cresci no meio de livros. Meu avô era dono de uma livraria no interior, então toda a vida eu gostei muito de ler, gostei de história. Em Ourinhos. Ah, em Ourinhos. Então eu cresci no meio de livros, assim, para mim sempre foi muito natural ler, eu sempre gostei de história do Brasil. E eu me interessei desde cedo pela Amélia. Foi uma personagem que me chamou a atenção. Ela era muito bonita. Era bonita. Ela era muito bonita, é pouco conhecida. E ela veio da Baviera. Eu, enfim, me interessei pela Alemanha. E quando eu fui estudar lá... Se interessou pois pela é. Alemanha? Aí quando eu fui estudar lá, eu descobri vários livros em alemão sobre a família dela e comecei a ver que tinha várias informações que a gente não tinha no Brasil sobre esse período da história. Agora, Cláudia, por que você foi estudar justamente na Alemanha? Eu comecei a estudar alemão quando eu tinha 15 anos. Eu me interessei pela língua. Mas por ter algum motivo? Eu vou ter que contar. Eu namorava um amigo dele e ele era também filho de alemães. Chega pra cá, isso é que interessa. Agora a coisa ficou boa. Chega. Você era namorada? Do amigo dele. Como é o seu nome, desculpa? Andréas. Andréas. E você foi lá e garfou o amigo? Foi muitos anos depois. Sim, há sempre uma desculpa. Mas enfim, você namorava... E aí eles falavam em alemão e eu não entendia e eu comecei a ficar Eles, quer curiosa. dizer, Eles, os Andréas, amigos, entre eles... Pode ser o nome dele, não? Christian. O Christian. Isso. E aí você começou a ver, E aí você queria entender. Eu queria entender, eu ouvia meu nome no meio, não entendia o que estavam falando. Eu falei, não, tem que aprender essa língua. E aí minha mãe viu que eu estava muito interessada e achou que valia a pena investir. Então passamos assim uma noite inteira na fila para me matricular num curso de alemão, que era muito concorrido na época. Isso onde? Aqui em São Paulo ou em Ourinhos? Aqui em São Paulo. Não, eu nasci aqui, minha mãe só que é do interior. Ah, tá. E aí comecei a estudar alemão, achei que fosse ser uma coisa rápida, assim, 6 meses eu ia estar falando, demorou um pouco mais, né, alguns anos. Aonde que você estudou? Aqui no Instituto No Goethe? Instituto Goethe. Que, aliás, é maravilhosamente bem organizado. Maravilhoso. Né? E aí depois eu fui fazer a parte de especialização em didática e pedagogia já na Alemanha. E você chegou na Alemanha pensando que falava alemão, né? Pensando. Quando você começou a ouvir naquela metralhada... Não, eu fui morar na casa de uma família, tinha um menino de 5 anos, ele deve achar que eu era retardada, né? Porque todo o vocabulário dele eu não dominava.
Então ele começava a brincar e eu não entendia o que que era o guindaste, o que que eram os brinquedos dele, eu não sabia o nome de Também já nada. começar com guindaste, o menino Pois é. queria te prejudicar. Mas funcionou, foi E um quanto tratamento tempo? de choque. Não, eu já Quanto tinha, tempo você ficou fluente mesmo? eu já fazia alemão aqui há 4 anos, quando eu fui Não, pra lá. claro, não, você já falava e tal. E aí eu mas fiquei digo um essa ano fluência. lá. Eu fiquei um ano. E... Aí com um mês você já estava absolutamente à vontade. Tava. Aí O começou. primeiro mês dá muita dor de cabeça, né? Porque você tem que se concentrar o tempo inteiro. Aí depois vai. Você tendo uma boa base, vai. O mais complicado, eu acho que é a mania que eles têm de jogar o verbo pro final, né? Aí você acostuma. Acostuma. Eu tenho um amigo alemão que diz assim, não entendo esta língua, por que que os verbos não ficam no final, que é o lugar deles? Sim, porque aí você tem que esperar o outro acabar de falar para entender o que ele tem para dizer. E quando você já fala o verbo primeiro, você já sabe o mais importante. Você não precisa escutar o fim. Aliás, é uma boa prática. Você fica com suspense. Por isso é que eu acho interessante o sistema espanhol de botar logo a interrogação antes. Sem dúvida, você já lê com a entonação certa. Porque eles também não acreditam que você tenha capacidade mental para ver que aquilo é uma pergunta. Por que eres tão linda? Aí já tem interrogação antes, senão você pode dizer, por que eres tão linda? É verdade, já dá... Mas vamos voltar aqui para... Vamos voltar. Aí estava eu na Alemanha e comecei a procurar umas coisas que tivessem a ver com a história do Brasil, principalmente referentes à Amélia, porque como ela veio da Baviera, então eu imaginei que tivesse alguma coisa sobre a família dela. E você foi para Baviera, não? Sim, foi para Munique. Bayern, München. Isso. Eu tinha uma namorada que morava em Über der Klause. Lá. Chique. Zwölf. É uma casa muito bonita. Mas enfim, aí Amélia te fascinou. Era bonita mesmo? Era muito bonita. Você sabe que até quando o Dom Pedro estava para casar com ela, ele ficou em dúvida, porque na época não existia fotografia, as pessoas não tinham como se conhecer com antecedência, né? Negociava a noiva e mandava importada já casada. Quando chegava aqui não tinha volta. Mas mandavam pinturas, né? Mandavam os retratos, mas se caprichar retrato é fácil, né? Você pega um bom pintor e capricha. Então Dom Pedro resolveu não passar por esse risco, era a segunda esposa dele, ele já estava mais velho, mais exigente. Então ele recebeu um retrato Quanto bonito. mais velho, a gente vai ficando mais exigente. Sem dúvida, né? A gente vai melhorando, se aprimorando. É. E ele então mandou um diplomata amigo dele, com uma desculpa de ir lá descobrir qual era a flor preferida dela, qual era a cor preferida, marcar uma entrevista com ela, para então ter certeza que ela realmente era bonita. Não era só uma beleza Não era só um interior. retrato. Se o amigo dele fosse o Osmar, coitado, ele tava roubado. Não, ele escolheu um amigo que entendia de mulher, assim, ele Sim. não foi tonto. Aliás, os amigos dele deviam todos entender muito de mulher, né? Provavelmente. Porque ele era muito farrista, não era? Ele gostava de mulheres, sem dúvida. Ele teve muitas namoradas, algumas amantes, mas ele teve 2 esposas apaixonadas por ele. Claro, porque ele era um homem interessante, Devia ser irresistível. As duas... inteligente, bonito, Sim. né? E muito carinhoso, muito dedicado à família. As 2 esposas morreram, assim, apaixonadas por ele. E não só com as esposas, assim, ele era muito presente. A gente hoje... Eu tô grávida, né? Então eu tô meio influenciada pelo momento, mas... Por exemplo, ele fez questão de acompanhar os partos das mulheres dele. O primeiro não, a mulher ficou meio traumatizada, a Leopoldina, foi um parto muito difícil. Os seguintes, ele estava sempre do lado dela. E ele fez questão, mesmo com a Amélia já no exílio, ele estava partindo para uma guerra, ele atrasou a saída para a guerra para estar do lado dela na hora de nascer o Isso bebê. já quando ele já estava em Portugal? Já estava, não, na França ainda. Antes de reconquistar Portugal, ele passou uns meses no exílio na França. Agora, quer dizer, quando Dom Pedro II nasceu, ele estava lá assistindo ao nascimento? Estava, com certeza. Imagina o susto quando ele viu nascer aquele bebê com aquela barba comprida. Terrível, traumatizante. Bom, aí a Leuchtenberg Isso. era da família real... Da Baviera, por parte de mãe. Amélia era neta do rei da Baviera. Numa época em que a Baviera era um reino. Era um reino. Né? A Alemanha ainda não existia, né? Eram vários reinos, a Baviera era um dos mais importantes. Ela era neta do rei da Baviera por parte de mãe. E por parte de pai, ela era neta da Josefina, do Napoleão. Então, era uma nobreza já um pouco questionável, porque... Napoleão era chegado a uma austríaca também, né? A primeira esposa dele foi austríaca, mas não era uma questão de também muita escolha, né? Ali era uma questão política. E o casamento, esse segundo casamento de Dom Pedro, foi também uma questão política?
Foi. Num primeiro momento, até nem tanto, ele estava procurando uma noiva, ele colocou 4 condições, né? Ele mandou os embaixadores procurarem uma noiva que fosse bonita, instruída, ele tinha sido casado com a Leopoldina, que era inteligentíssima, então ele queria uma noiva instruída, que tivesse uma boa família, um bom nascimento e que fosse virtuosa. Só que começou a ficar difícil, ele levou 8 nãos. 8 princesas disseram não, então ele começou a diminuir, né, esse nível de exigência. Ele falou, a virtude é uma coisa meio relativa, né, o nascimento não precisa ser assim também. Tão então, nobre. não precisa ser nobre dos dois lados, se for de um lado nobre, já tá bom. Foi aí que a Amélia se encaixou, porque por parte de pai ela era descendente do Napoleão, que já não era mais imperador da França. E a instrução também ele já não fazia mais tanta questão, mas tinha que ser bonita. O que ele não abriu mão foi que fosse bonita. Mesmo assim, ele não estava conseguindo uma noiva, ele tinha uma fama meio difícil na Europa nessa época. Ele tinha sido amante da Marquesa de Santos muitos anos. Por que será? Isso né? era público. É. Não o fato tanto de ter uma amante, que isso até poderia passar despercebido, não era tão incomum, mas ele assumiu publicamente. Não é tanto a amante, mas a maneira como ele assumiu essa amante. A amante, a filha dela, então assim, era uma coisa muito pública e isso era um dos grandes problemas. O segundo grande problema é que Dom Pedro tinha uma posição política muito liberal para a época. Ele era moderno, vamos dizer. Ele, quando fundou o Império no Brasil, ele fez questão que tivesse uma Constituição. Quase todos os reis foi brigando. criado com a malandragem, vamos dizer assim. Foi criado no Rio de Janeiro, né, de uma forma muito brasileira. Sim, né? uma visão diferente, não era aquela coisa formal europeia. Então ele queria que o Brasil fosse um país moderno, aberto. Os reis da época ficavam tentando segurar as revoluções para impedir que tivesse uma Constituição. E Dom Pedro já fundou o Brasil com Constituição, que era uma forma liberal para a época. E também uma forma dele conseguir apoio e ficar no governo, porque senão a coisa aqui já estava também. Sem dúvida. Né? Tanto que o Dom João VI, eu acho que foi de uma habilidade enorme, né? Enorme. Bota o filho aqui, eu fico lá e dá tudo na mesma. Exatamente. Se perder o Brasil como colônia, pelo menos garante como dinastia para o próprio filho, né? Como parceiro. Sem dúvida. Agora, aí ele vai ser Dom Pedro IV em Portugal. A gente faz uma confusão, né? né? Dom Pedro I, Dom Pedro II. Sim, ele foi Dom Pedro IV em Portugal, mas por uma semana. Isso é que eu não sabia. Por que só por uma semana? Por quê? Porque quando chegou a notícia que o pai dele tinha morrido e ele era o novo rei, ele deveria ter assumido como Dom Pedro IV. Mas o Brasil tinha acabado de ficar independente, levou 3 anos para as potências europeias reconhecerem a independência. A situação ainda era muito instável. Ele não podia correr o risco de unir de novo as duas coroas, Portugal e Brasil, naquele momento. O Brasil não ia aceitar que o rei de Portugal fosse também imperador do Brasil. A gente tinha acabado de virar um país independente. Ele não tinha essa opção. Então, em uma semana, o que ele fez? Ele outorgou uma Constituição para Portugal, também, muito parecida com a Constituição brasileira, para modernizar Portugal, dando liberdade religiosa e, enfim, estimulando o desenvolvimento de Portugal, e abdicou em nome da filha. Ele foi Dom Pedro IV por uma semana. Eu não sabia que tinha sido. Eu sabia que era um período curto, mas não sabia que tinha sido assim. Foi uma semana. Chegou a notícia, foi o tempo de preparar a Constituição, abdicar e deixar claro que ele não tinha interesse em herdar a coroa de Portugal. E a França, na vida de Dom Pedro? Foi lá que ele conheceu a Amélia, não? Não. Ele só conheceu quando ela chegou aqui, no desembarque. Porque ela já veio casada. Os diplomatas negociaram o casamento. E ela era de uma casa reinante, vamos dizer, a Baviera também era um reino constitucional, que então também apoiava as ideias dele. Por isso que foi um pouco político também, porque tinha que ser Era um reino importante. Era um reino importante. E na época eles estavam, enfim, em antagonismo em relação à Áustria. Porque tinha tido uma questão de territórios, eles estavam brigando com a Áustria. E a Áustria estava contra o segundo casamento de Dom Pedro. Então teve também uma questão política. E o período dele na França? Foi um período muito interessante. Ele passou poucos meses na França, mas foi o país que recebeu a família no exílio. Porque quando ele abdicou do Brasil, ele voltou para a França com a Amélia, que era a esposa dele, grávida, da única filha que eles tiveram. A Maria da Glória, que era futura rainha de Portugal, a filha mais velha dele. E a primeira ideia dele foi morar na Inglaterra. Ele achou que a Inglaterra poderia ajudar a reconquistar Portugal. Nesse meio tempo, o irmão dele tinha tomado o trono português. Como? Com que nome? Dom Miguel. Tá. Dom Miguel. Ele tinha tido a ideia que, ele abdicava em nome da filha, a filha virava Dona Maria II em Portugal, casava com esse irmão
E o irmão estaria feliz com o arranjo, seria rei consorte, né? O marido Sim, dela. sim. Só que não deu certo, porque o irmão achou que, bom, é uma criança, tá lá no Rio de Janeiro, ele já tem o Brasil para ele, vou ficar com Portugal para mim. E assumiu o trono. E assumiu o trono nos moldes tradicionais, antigos, autoritários, enfim. E aí Dom Pedro não concordou e quando ele abdicou, então, do Brasil, ele foi para Portugal para retomar o trono do irmão. Só que ele não podia desembarcar em Portugal desestruturado. Ele precisava de dinheiro, ele precisava de tropa, ele precisava reunir um exército. E ele pensou em fazer isso na Inglaterra. Aí ele passou um mês na Inglaterra, descobriu que Londres era muito caro, que não tinha condições de ficar por lá. O rei da Inglaterra também não apoiou muito a causa. Então ele foi para a França, porque o rei da França ofereceu mais apoio. Quem era o rei da França na época? Era Luís Felipe. Era um rei liberal também, que também tinha uma constituição, que também aceitava essa forma mais moderna de governo. E aí eles foram morar na França. O rei até ofereceu um castelo muito bonito para ele, perto de Paris. Bom, Luís Felipe, nós estamos falando depois Depois da Revolução. Depois da Revolução, já é 1830. Quer dizer, já tinha que ser mesmo um rei liberal. Tinha, na França com certeza. É. Na França com certeza. Agora, o que te interessou na Amélia? Eu li uma carta dela, uma vez, muito bonita, que ela escreveu para o Dom Pedro II no dia da abdicação, porque eles tiveram que deixar o Dom Pedro II com 5 anos aqui para ser o novo imperador. Sim. E ela era madrasta dele, né? Ele era órfão de mãe, e ela ficou muito comovida de ter que deixar a criança aqui. Ele estava se apegando a ela tinha acabado de assumir a família, e ela escreveu uma carta muito bonita. E eu li isso quando eu era criança e aquilo me chamou a atenção. E aí eu vi um retrato dela que eu achei muito bonito. Então me chamou a atenção. Eu fui tentar pesquisar quem era, tinha tão pouca informação. Essas coisas são interessantes, são engraçadas, porque acontece e você não sabe explicar por quê. Né? Chamou a atenção, né? E aí você está escrevendo uma biografia dela. Isso. Eu queria mostrar no telão algumas gravuras. Vamos ver. Essa não é a mais bonita, mas tudo bem. Eu gosto mais de outras. Aqui... Eu tô aqui falando que ela é linda, de repente as pessoas não acham, né? Não, mas é que aí na gravura... Não, se você olhar direito, você vê que ela já tem um porte assim, meio de gazela, né? O pescoço longo. O cabelo... Daria um belo modelo, gente. O cabelo não ajudava muito, né? Não. Esse cabelo da moda da época era meio ruim, assim. Tem mais? Olha aqui. Aqui ela já estava viúva. Estava viúva? Já. A viuvez fez-lhe muito bem. É que ela ficou viúva com 22 anos. Ela casou com 17, ficou viúva com 22. Vamos lá. Essa é a filha. Essa é a Maria Amélia, muito bonita. E era muito prendada. Essa menina com 3 anos já falava alemão, francês, português. Foi ótima pianista. Primeira mulher a se formar na Universidade de Munique em astronomia e física. E era para ter casado com o irmão do imperador da Áustria. Que casou com a Sissi, era para ela ter sido cunhada da Sissi. Mas ela morreu de tuberculose com 21 anos. Que loucura, né? Vamos em frente. Essa é uma peça linda que está aqui em São Paulo, na Fundação Maria Luísa Oscar Americano. Eles têm um acervo belíssimo, com peças únicas que foram repatriadas para cá há alguns anos. Essa cartinha foi Dom Pedro II que escreveu, ele tinha 8 para 9 anos. E o pai estava doente. E foi a primeira carta que ele escreveu de próprio punho. Tem vários erros, a gente vê que está arriscada. E ele escreveu para o pai porque o pai já estava doente. E o Dom Pedro I nunca chegou a receber essa carta, porque ele morreu justo quando a carta chegou. Mas não por causa da carta. Não. Ele morreu de tuberculose. Vamos em frente. Esse é um retrato da Amélia na época do casamento. Olha que bonito. Elas tinham uma boquinha pequenininha na época, né? Eu acho que era um pouco a moda dos retratistas. Aliás, esse baile do casamento dela foi a primeira vez que se serviu sorvete no Rio de Janeiro. Mandaram vir gelo de navio nos porões e foi a primeira vez que se fez sorvete no Brasil. Aliás, isso é uma coisa interessante, porque eles cortavam nas geleiras do Canadá, vinha de navio, enterravam com palha, faziam buracos enormes, enterravam aquele gelo todo. E dava para aproveitar ainda 40%. Durante um ano, ainda tinha 40% de gelo que ficava isso no clima do Rio de Janeiro. Quase ninguém acredita, né? Mas é impressionante. Foi a primeira vez que se usou para fazer sorvete, foi o baile dela. Você vê que o baile da Ilha Fiscal tinha, uma das sobremesas era sorvete. Foi que eu fui pesquisar demais. Como, né? Vamos em frente. Não tinha geladeira?
Esse é o casamento deles, pintado pelo Debré. Que Dom foi Pedro aonde? e Amélia, foi no Rio de Janeiro. Na chegada no Rio de Janeiro. Vamos em frente, passa mais o senhor. Isso é a casa que Dom Pedro alugou em Paris, porque o palácio que o rei ofereceu para ele também tinha uma manutenção muito cara. E ele dizia que não tinha condições de financiar uma guerra e um Mas palácio. ele era meio chuvina, não? Não, o fato é que ele não foi corrupto. Ele saiu do Brasil só com as coisas pessoais dele. E tudo que era do Império ficou, até porque era para o filho dele. Então ele levou as joias, as pratas de família dele, que ele teve que vender para poder sobreviver. E a manutenção de um castelo naquela época, para o cofre Mas o rei não público, tinha tudo dado bem. o castelo para ele morar? Sim, emprestado um castelo, mas ele tinha que, Mas tinha que pagar toda a famulagem, manutenção. tudo. Ah, tem uma parte da família imperial que mora em Paris até hoje, não tem? Tem descendentes do Dom Pedro em várias partes. Ele teve muitos filhos É. legítimos. E da família imperial brasileira, inclusive, tem. Sim, descendentes via Dom Pedro Tem II. uma princesa, eu não me lembro o nome agora. Mas e tem outra coisa interessante, esse negócio, a carta do Dom Pedro II. O Dom Pedro II acabou sendo um homem muito culto, não é? Um erudito, se Muito. interessava muito e falava várias línguas. Sim. Inclusive ele falava aramaico. E eu sempre me pergunto, mas falava aramaico com quem, né? Não sei se falava com mais alguém além de um professor, talvez, ou se ele foi autodidata, difícil, Eu vou né? passar a dizer que eu também falo, porque não tem ninguém para dizer que não falo. Falo. Ninguém vai questionar. É. Quando é que você pretende lançar essa biografia? Então, eu estou escrevendo, a minha ideia é fazer o lançamento em 2009, porque são 180 anos do casamento de Pedro e Amélia. As últimas comemorações que aconteceram foram 30 anos atrás, uns 150 anos, agora nos 180 tem alguns projetos e eu queria que meu livro saísse junto com essas comemorações. Duas perguntas aqui para terminar. Primeiro, eu acho muito bom o cuidado que ele teve de mandar um emissário para checar de perto, porque já que era, pelo menos a beleza era fundamental no caso dele. E para não tomar o susto que Dom Pedro II tomou quando viu a esposa dele descendo do navio, que ele só tinha visto o medalhão. Dizem que ele olhou e chorou. Chorou, meu Deus. Mas tanto que quando as filhas dele estavam para casar, as filhas de Dom Pedro II, a princesa Isabel e a irmã, ele fez questão que os noivos viessem para o Brasil, que elas conhecessem antes e escolhessem qual elas preferiam. Eram dois, ele não podia mandar vir o noivo e depois rejeitar, mas pelo menos a opção de qual elas preferiam. Porque ele realmente não queria que elas casassem no susto, como aconteceu com ele. E a pergunta é a seguinte: dizem que Dom Pedro I morreu de sífilis em função das suas farras, que era uma doença que acontecia na época. Isso não é verdade? Pois é, tem várias coisas que hoje estão sendo contestadas, porque quando você procura nos documentos, nas fontes, você vê que não tem embasamento nenhum. Essa é uma delas. Então, a autópsia de Dom Pedro deixa muito claro que ele morreu de tuberculose. Durante a guerra, ele pegou tuberculose. Ele já tinha problemas renais há muitos anos, desde criança. Ele sofria de pedras nos rins. E ele teve uma falência renal. Então, foi a tuberculose associada com a falência renal a causa morte. Mas apareceria numa necrópsia na época? Pois é. Se ele tinha ou não? Essa seria uma questão. Não era Que também tabu não interessa. nenhum. Não era tabu nenhum. As pessoas falavam de sífilis normalmente. Mas, além disso, ele teve duas esposas. A segunda morreu com idade avançada, a Amélia, sempre muito saudável. Exatamente. Acho que a maior prova está na própria descendência. A própria Marquesa de Santos teria que ter pego essa sífilis, não pegou, porque morreu também com quase 70 anos, muito saudável, teve vários filhos. E nenhuma das amantes, ninguém se contaminou com a tal da sífilis. Então, é uma coisa meio estranha. Eu acho que tem um pouco a ver com uma difamação que foi feita da família imperial no começo da República. Muita coisa que se fala que você vai procurar em documentos e não fofoca. tem. Fofoca. Né? Bom, eu conversei aqui com a simpatia, que é a Cláudia Witter, e o livro sai quando? 2009. Em 2009? Bom, agora eu tenho que ser Isabela primeiro. Eu tenho que virar mãe da Isabela. Isabela, a primeira. A primeira. Muito obrigado, daqui a pouco a gente volta.